Beleza, então, pessoal. Começando nossa classe de hoje. Vocês viram aquela figurinha que eu mandei lá no grupo. Já vocês vão entender por quê. Mas a gente vai abrir no capítulo 36 de Gênesis, para continuar aqui a nossa história. Gênesis, capítulo 36. Todos aí com suas Bíblias, abrindo aí em Gênesis 36. E a minha cachorra vai latir justo agora, né? Teve o dia inteiro para latir. Certinho, então, pessoal? Gênesis 36. A gente vai fazer uma leitura do primeiro trecho, né, os 8 primeiros versículos. Depois vamos fazer uma introdução aí para a gente começar os nossos pensamentos, tá bom? Então, Gênesis 36, verso 1, vai dizer o seguinte: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filho de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Até aqui, por enquanto. Pessoal, quando a gente começou o livro de Gênesis, a gente apresentou para vocês, né, algumas divisões do livro, de como ele é escrito nas suas narrativas. E uma das coisas que a gente destacou é que o livro de Gênesis ele é dividido por genealogias. São 11 genealogias dentro do livro de Gênesis. Na verdade, a primeira não é bem uma genealogia. Que assim, são palavras que são traduzidas como Gênese. Então, tem a Gênese de Jacó, a Gênese de Esaú, a Gênese de José. Só que no primeiro capítulo é a Gênese da terra, né? Então, seria assim, a linhagem da terra. Então, ele vai contar 11 Gêneses, que são 11 linhagens dentro desse livro. E aqui a gente está chegando em uma das últimas Gêneses que existem aqui, que é a linhagem de Esaú. E aqui eu queria que a gente lesse, apesar desse texto ser uma genealogia, e a gente logo torce o nariz, pensa, que chato, um monte de nome que eu não sei falar, que não serve para nada. Mas, gente, a genealogia, ela serve para mais do que simplesmente encontrar nome para bebê. Inclusive, se você quer ter filho, encontre essa lista aqui, que tem dezenas de nomes muito bons aí para vocês escolherem, tá bom? Mas genealogia serve para mais do que escolher nome de bebê. Genealogia, elas foram escritas, assim como toda a Bíblia, com um propósito para o povo de Deus. E a gente é o povo de Deus. Então, nada mais justo do que a gente poder ler esse texto absorvendo o propósito de Deus para a gente. Mas como que eu vou fazer isso com uma lista de nomes difíceis aqui? Calma, a gente vai conseguir extrair muita coisa importante, muita coisa boa, observando o propósito de Deus. Deus não colocou esse capítulo na Bíblia à toa, e a gente vai ver isso daí. Mas antes da gente mergulhar aí nesses versículos, eu queria que a gente pensasse no seguinte. Quando se fala sobre legado no mundo de hoje, a gente tem muitas ideias, existem até livros, né, que falam, deixe o seu legado, viva uma vida que deva ser lembrada, né, faça aquilo que você não vai se arrepender. O mundo tem uma ideia bem sessão da tarde sobre legado, né, você curtindo a vida doidado, faça suas altas aventuras com uma galerinha da pesada, enfim, sabe, bem narrador de sessão da tarde mesmo. O mundo ele tem uma ideia sobre legado, na maioria dos casos, é só uma preocupação com a própria memória.
Tipo, o que vão pensar de mim quando eu morrer? O que vão escrever lá na minha lápide? Né? Tem lá o meu túmulo, aí tem uma lápide atrás, escrito o meu nome, e aí vão escrever o que lá na minha lápide? Inclusive, se vocês ainda não sabem o que vão escrever, é bom vocês já deixarem com algum parente anotado, né? Porque eles já escolhem o que vão escrever lá, para não escreverem coisa que você não vai gostar. É brincadeira, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas o mundo ele tem uma preocupação muito grande, né, de como a nossa memória vai ficar para esse mundo. Mas o legado não é exatamente isso. Quando se fala sobre legado, não é o que a nossa memória vai deixar para o mundo, mas sim o que o mundo vai aproveitar da nossa vida. A nossa memória, ela vai embora. O livro de Eclesiastes, inclusive, ele fala muito sobre essa ideia, né? O que a gente é nesse mundo vai ser facilmente trocado, vai ser facilmente substituído por outros. Ninguém é insubstituível nesse mundo. E a nossa memória, ela vem, ela vai, e só que existem coisas que precisam ser levadas adiante, muito mais importantes do que a nossa memória. E isso é um legado que a gente deve deixar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam nisso e preferem viver uma vida carpe diem. Vocês já ouviram falar essa expressão, carpe diem? É uma expressão que vem do latim e ela significa literalmente, assim, ao pé da letra, agarre o dia, carpe diem. E então, se a gente pudesse trazer em outras palavras, seria desfrute o presente, curta o momento, né? Ah, e o amanhã? Não importa o amanhã, curta agora, né? E aí, por isso que eu mandei aquele meme para vocês lá no grupo do gatinho comendo como se não tivesse amanhã. E aí ele acorda amanhã vivíssimo da Silva e gordo, né? Então, isso é um alerta contra essa vida imediatista, que quer tudo para o agora, para o presente. Mas, é claro, vamos deixar bem claro aí a diferença entre viver o hoje, né, e viver sem ansiedade pelo amanhã. Existem diferenças. Viver o hoje e só pensar no agora, sem se planejar para o futuro, é errado. Mas Jesus ensinou a gente a viver um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, será que Jesus estava pregando também essa ideia do carpe diem? Não. Jesus ensinou a gente a não viver com ansiedade pelo dia de amanhã por coisas que estão fora do nosso controle, de modo que a gente perca a nossa paz por coisas que a gente não tem controle. É isso que Jesus ensinou. Então, existe uma diferença entre prudência, que foi o que Jesus ensinou, e a ansiedade pelo futuro. E o carpe diem não pensa no futuro de jeito nenhum. É só o agora, é o imediato. Mas não porque ele entrega o futuro nas mãos de Deus, é porque ele não está nem aí com o futuro. Ok? Mas o que tudo isso tem a ver com Esaú? Que é aqui o assunto do capítulo 36, né? Esaú era um homem que se preocupava com o presente. Mas ele se preocupava demais com o presente. Tanto que o episódio mais famoso da vida de Esaú aconteceu em um dia e determinou o resto da vida dele. Ele estava voltando da caçada, que era a sua atividade preferida, ou seja, ele estava curtindo o dia dele, e aí quando ele chega para Jacó, ele fala, eu quero um prato dessa lentilha aí que você está cozinhando. E aí Jacó ele diz, mas eu quero a sua primogenitura em troca. E Esaú aceita dizendo, que me valerá a vida, que me valerá a primogenitura se eu morrer de fome? Que me valerá a primogenitura? Ele coloca aquilo que deveria ser mais sagrado para ele, a primogenitura, abaixo da saciedade, da satisfação momentânea da fome. Ok? Então, isso é um traço de caráter de alguém que se preocupa com o presente, alguém que vive a filosofia carpe diem, né? Viva como se não houvesse amanhã, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, aí você acorda vivíssimo no outro dia amanhã e precisa arcar com as consequências. Agora, Jacó, apesar dele ser um trapaceiro, ele foi um homem que, durante esses capítulos, a gente viu que, pelo menos, ele queria entender as coisas do reino de Deus. E sempre quando Deus se apresentou para ele, ele deu a atenção devida para Deus
e a ponto de chegar aqui no capítulo 35, que foi o último capítulo, há 3, 4 semanas atrás, com o Rick, e mostrou Deus, assim, chegando no auge do seu relacionamento com Jacó, estabelecendo mesmo a aliança de uma vez por todas, falando: Jacó, você agora vai me cultuar. E, além disso, o capítulo 35 termina mostrando os resultados da graça incansável de Deus. Por quê? Porque agora a família de Jacó estava em casa, né, estava estabelecida, estava completa, né, com o nascimento de Benjamim, embora Raquel tenha morrido ao dar a luz para ele, mas se encerra um ciclo, né? E com isso, a sua família é completa e a graça incansável de Deus acaba sendo a personagem principal desse capítulo, né? Fazendo um desfecho da história de Jacó. Lembrando que Jacó é a gênese de Isaac. Então, desfecha essa parte do livro da gênese de Isaac, começa a gênese de Esaú, e depois começa a gênese de Jacó, falando dos filhos dele, especialmente José. E agora, no capítulo 36, a gente começa a ver aqui, a partir do versículo 1, essa gênese, ou os descendentes de Esaú. Mas vocês viram aí que Moisés, ao escrever esse capítulo, ele acrescenta uma coisa depois do nome de Esaú. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Quem que é esse Edom? Edom é um segundo nome que Esaú recebeu. Lembram que Esaú significa peludo, né? Talvez porque foi assim que ele nasceu, né? Um bebezinho ruivo e cabeludo, parecendo aquele bichinho lá do Looney Tunes que não gosta do Pernalonga, sabe? Todo peludo e vermelho lá. Então, ele devia ter nascido assim. Aí eu acho que Isaac viu ele e falou: o nome dele vai ser Peludo. Mas depois, ao longo da vida dele, ele recebeu esse nome, ele foi conhecido como Edom. Edom, que significa vermelho. É quase a mesma tradução que Adão, né? Adão e Edom são quase sinônimos. E ali ele recebe esse nome Edom e passa a ser conhecido como o povo de Edom. Ele estabelece uma linhagem que se torna um povo muito importante, como a gente vai ver nesse capítulo. Mas por que eu estou ressaltando aqui o fato de Moisés chamar Esaú de Edom? Porque ele está escrevendo isso para o povo hebreu que estava ali no deserto, peregrinando e indo em direção a Canaã. E eles sabiam quem era Edom. E não tinha impressões muito boas sobre eles, não. Eles sabiam que era um povo que estava sendo uma pedra no sapato deles. E continuou sendo ao longo da história. Tanto que lá em Números 20, eles precisam pedir permissão para os edomitas para passar ali no caminho e ir para Canaã. E sabe o que o rei dos edomitas fala? Não, a gente não vai deixar. E eles tiveram que tomar outro caminho. Então, povos que eram irmãos tiveram essa inimizade. Então, quando Moisés escreve, falando: gente, essa é a descendência de Esaú, que é Edom. É como se ele dissesse: gente, não esquece, viu? Não esquece quem eles se tornaram. E olha por que eles se tornaram esse povo. É como se Moisés contasse a história deles e dissesse: olha, fica a dica aí para vocês, fica a lição. Olha o que eles fizeram e olha o que eles se tornaram. E aí, essa expressão, né, essa ênfase de Moisés no fato de Esaú ser Edom, ela vai se repetir mais 2 vezes nesse capítulo. Verso 9 diz: essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, e no final do último versículo, 43, fala: segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, por 3 vezes, esse capítulo faz questão de enfatizar que Esaú é pai dos edomitas. E isso não era uma associação muito boa para os hebreus. Além disso, o verso 1 vai dizer, o verso 2, aliás, vai dizer que Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Bom, se os hebreus sabiam quem eram os edomitas, sabia muito mais quem era Canaã, né? Que terra era essa de Canaã? Eles sabiam que era a terra prometida, eles almejavam chegar ali, mas sabia que lá não tinha muita coisa boa, não. Tinha uma cultura pagã,
tinha vários povos idólatras, pessoas violentas, pessoas que não agiam de acordo com a vontade de Deus. Mas Esaú tomou por mulheres das habitantes de Canaã. E lembra que isso, desde Abraão, era um princípio, né? Não vou dar das filhas estrangeiras para o meu filho. Eu quero alguém dentro do meu povo, dentro da minha família. E foi assim de Abraão com Isaac, de Isaac para Jacó, mas Esaú não seguiu esse mesmo padrão. Bom, além disso, esse primeiro trecho, ele vai mostrar a genealogia por parte dos filhos, né? Então, ele vai... Deixa eu ver aqui se eu consigo projetar para vocês, rapidinho. Conseguem ter aqui essa figura com a genealogia? Essa figura ela mostra o seguinte: Esaú, ele teve 3 esposas, pelo menos 3, que estão dizendo aqui nessa genealogia, talvez tenham sido até mais, mas 3 esposas, e cada uma delas deu filhos, né? Então, até o versículo 8 vai mostrar Elifaz, depois Reuel, depois Jeús, Jalão e Corá, ok? Então, por enquanto, é só para vocês entenderem que ele falou de 3 esposas e 3 linhagens aqui, ok? Continuando, então, o versículo 6 até o 8 vai mostrar que Esaú ele partiu da sua terra. Ele saiu lá de onde eles estavam, né, a casa de Jacó. E isso foi muito parecido com aquilo que aconteceu entre Abraão e Ló. Lembram? Eles tinham tantas, mas tantas riquezas e gados e pastores e pessoas trabalhando para eles, que eles falaram, olha, esse lugar é pequeno demais para nós dois. E aí Esaú faz o mesmo com Jacó aqui. Mas é curioso porque Esaú é quem escolhe sair. E sabem de uma coisa? Aqui parece que Esaú ele estava reconhecendo que ele perdeu a sua primogenitura. Porque normalmente o primogênito era aquele que ficava na sua terra. Se tinha alguém que tinha que ficar na terra e preservar a sua linhagem na família, naquela terra, era o primogênito. E quando Esaú sai de lá, é como se ele dissesse, olha, eu reconheço que eu não tenho mais direito a essa terra aqui, né? Eu não tenho direito de ser chamado primogênito de Isaac. Mas não só isso. Vocês lembram qual foi a profecia de Isaac? Olha, você vai habitar longe dos lugares férteis. E além disso, né, Isaac estava se referindo a Canaã. Você vai habitar longe de Canaã. Você não vai habitar na terra prometida. Mas além disso, Isaac fala, você vai servir ao seu irmão. Era disso que Esaú tinha medo. Da profecia se cumprir nesse sentido. Ah, então eu vou servir meu irmão? Eu vou contrariar a profecia, então. Eu vou embora, vou ficar longe do meu irmão. Assim a profecia não se cumpre. O que Esaú não sabia é que quando fala dele servir ao irmão, não era ele, mas sim a sua linhagem, servindo a linhagem de Jacó. E isso aconteceu de fato, ele não conseguiu contrariar a profecia. Sabe aqueles filmes que o cara descobre uma profecia sobre ele, faz de tudo para tentar reverter, né, os acontecimentos, tentar mudar o resultado da profecia, e no final acontece exatamente aquilo que ele não queria? É mais ou menos isso que acontece com Esaú aqui. Ele foge da profecia, mas a profecia se cumpre do mesmo jeito. Bom, e aí, continuando nesse texto, né, ele ressalta essa separação entre Esaú e Jacó, e depois, a partir do verso 9, a gente vai ler o seguinte: esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir, ou seja, depois dele ter saído, né, lá no seu destino para onde ele foi. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá.
Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Muito bem. Isso aqui é a segunda parte da genealogia. E seguindo aquela nossa figurinha, a gente vai ver aqui, a partir do verso 9, a parte de baixo, a terceira geração de Esaú. Então, até o versículo 8, a gente viu as esposas e os filhos, certo? Agora, a gente vai ver dos filhos os netos que eles deram para Esaú. Também uma das concubinas que fala que ele teve, né? Fala das esposas e da concubina. Então, essa aqui é a genealogia, de uma forma bem simplificada para vocês entenderem, né? Talvez no texto fica difícil de visualizar isso, mas a genealogia é essa. Esaú, suas 3 esposas, seus filhos e seus netos. Então, não é uma genealogia tão complexa assim. Tem outras na Bíblia que são bem mais confusas, né? Essa é bem sossegada. E pensando, né, nessa parte do texto, a gente enxerga o que aqui? Enxerga que Esaú, aos poucos, ele estava desaparecendo do convívio com o povo de Deus. Não foi só Esaú que tomou mulheres estrangeiras, né? Tipo, não foi só ele que pisou na bola. O seu erro foi perpetuando para as próximas gerações. Não teve um filho dele que falou: nossa, meu pai pisou na bola, mas eu vou casar com uma mulher do povo do meu avô Isaac, né? Do meu bisavô Abraão. Não, nenhum dos filhos quis se casar com uma mulher do povo de Deus. Nenhum dos filhos pensou: nossa, eu quero fazer parte dessa aliança de Deus, então eu vou me casar com uma das mulheres porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Não, nenhum. Nenhum quis permanecer junto com o povo de Deus. Eles foram desaparecendo aos poucos do convívio com o povo de Deus. Sabe de uma coisa? De pessoas que não querem passar o legado de Deus para os seus filhos, o primeiro erro que eles cometem, muitas vezes, é não aproveitar o legado que os seus próprios pais passaram para eles. Especialmente para quem é filho de crente, geralmente é assim, né? Pessoa que foi criada na igreja, que viveu ali tanto tempo na igreja, mas ele não sabe aproveitar o legado que passaram para ele, e ele ainda passa um legado errado para os seus filhos. Isso é lamentável, é muito triste, né? Nem os pais cristãos, eles não têm garantia que os seus filhos vão ser crentes sérios. O que eles podem fazer é, até o filho sair de casa, é obrigar eles a ir para as reuniões, a ensinar a Bíblia, quer eles queiram, quer eles não queiram. Mas chega um momento que o filho sai de casa e o pai não tem mais como obrigar o filho a ir para as reuniões. Uma coisa que, assim, é uma pena, é que muitos pais têm largado mão, né, dado o braço a torcer, mesmo antes dos filhos saírem de casa. E, às vezes, o filho está lá dentro de casa, dependendo do arroz e do feijão do pai, do sustento todo mês, pagando o crédito para celular dos filhos, e mesmo assim o filho não vai para a reunião porque o pai deixa ele em casa, né? E isso já é um problema do legado, né, que se passa para os filhos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente ainda não é pai, mas que se a gente se encontra na condição de filho rebelde, que tem visto os pais não estarem sendo muito pulso firme como deveriam, que a gente deixe a nossa rebeldia de lado e não culpe os nossos pais por isso. Não culpe o cansaço dos nossos pais em deixar a gente fazer o que quer para justificar as coisas que a gente faz. Ok? Até aqui alguém tem algum comentário? Werson, só a minha mãe uma vez fez com meu irmão desse jeito, meu irmão mais novo, né? Uma vez ele tinha já seus próximos 17 anos, né? Já estava sentindo a mão já, né? Aí ele pegou e falou para minha mãe: mãe, acho que eu não vou na reunião hoje não, de manhã, né? A ceia lá em Franca era bem mais cedo que aqui. Não vou não. Aí ela falou assim: mas por quê?
Porque eu tô cansado. Ela falou assim, mas quem falou que você manda em você? Quem manda em você sou eu, levanta e vai. Mãe, eu não vou. Ela falou assim, eu tô saindo agora. Se você não aparecer lá até na hora, você nem fica em casa. Tipo assim, eu vou te pegar, né? Não começou 9, acho que era 8h30, era 8h33, a mulher apareceu lá suado de bicicleta, pesou na consciência, um murrão que ia levar na cara, né? Aí, e foi uma experiência que a gente teve na minha casa, sabe assim? Depois virou brincadeira e tudo mais, tal, mas falando isso aí agora, eu lembrei desse fato e é verdade, sabe? Sim, talvez minha mãe tivesse deixado aquela época, ele estava bem rebelde na época ainda, deixado aquela época, não, tá bom, fica aí, depois a gente conversa. Eu acho que talvez não era uma curva que estava tomando a vida dele, que talvez não ia conseguir voltar mais, né? Ou trazer, né? É um exemplo bobo, mas me veio isso na cabeça, como você falou aí. Pois é. E essa é a questão do legado. Um pai, ele não pode ser responsabilizado por um filho que não segue o Senhor, mas ele pode ser responsabilizado se ele não passa o legado para o seu filho, se ele não impõe ao filho essa fé que ele tem, pelo menos enquanto ele está dentro de casa. Isso é uma obrigação dos pais. Realmente, fora de casa, aí não tem o que fazer mais. Mas uma coisa é certa, o presbítero da nossa igreja, os presbíteros das igrejas, eles não têm como obrigar ninguém a ir para a reunião, não tem como pegar ninguém pela orelha e ir puxando para a reunião, mas os pais têm. Os pais têm, mas tem 21 anos. Não importa, pega o filho de 21 anos e faz isso. É uma responsabilidade dos pais. Mesmo que depois os filhos não sigam o Senhor, Deus não vai cobrar dos pais por isso. Ok? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vê aqui na família de Esaú, né? Um pai que não passou, que desprezou o legado dos pais dele e repassou um legado errado para os filhos. Então, a vida de Esaú, ela foi guiada pelo momento, pela adrenalina, até mesmo nos casamentos, né? As primeiras mulheres que ele viu, casou, né? E parece que ele não estava se importando muito em procurar boas esposas. Ele fazia até por pirraça com o pai, né? O capítulo 28 mostra como ele se casou com as cananeias, porque ele sabia que o pai não gostava das cananeias. E a gente viu o prejuízo que foi para a família, né? O desgosto que foi para Isaac e Rebeca, essas noras que eles tiveram. E aí, essa vida guiada pelo momento, pela adrenalina, pelo agora, ele transmitiu isso que ele era para os seus filhos também. Então, lá em Hebreus 12, né, um capítulo que fala sobre a disciplina de Deus, ele chama Esaú de profano. Esaú foi um homem profano, porque ele viveu distante da realidade da aliança com Deus. E adivinha como foram seus filhos também? Distantes da realidade da aliança com Deus, que passaram a abraçar outros deuses. Sabe, a gente passa aquilo que é mais precioso para quem a gente acha mais precioso. Então, o que é natural com os filhos? Os filhos são as pessoas que os pais acham mais preciosos. Né? O filho pode ser feio igual o cão. A mãe vai falar, nossa, que lindo. O filho pode quebrar o lustre da casa de alguém rico. Ele fala, não, mas foi brincadeirinha, ele não fez por mal, né? E os pais são aqueles que mais vão ter consideração pelos filhos. E aí os pais vão querer passar o quê para os filhos? Aquilo que ele tem mais de precioso, de mais precioso, né? Então, a gente tende a passar aquilo que é mais precioso para a gente, para quem a gente acha mais precioso. Então, os pais eles vão fazer isso com os filhos. E o que Esaú fez com seus filhos? Aquilo que era mais precioso para ele passou para os filhos. O que era precioso para Esaú? Ter uma boa memória, ter uma boa lembrança de si quando ele partisse. Então, ele era um homem que ele prezava pelas conquistas mesmo, né? Era um bom caçador, era um homem de riquezas, né? E mais para frente a gente vai ver que ele estabeleceu até reinos. Ele foi um homem que, se fosse escrever uma biografia,
O cara ia ter um best-seller, ele ia vender a rodo, falando o sucesso do empreendimento de Esaú. Como um homem conseguiu transformar uma família em um reino, né? O cara ia dar muito dinheiro, e se ele fizesse um filme com isso aí, ia ser filme motivacional. E mesmo não tendo direito de primogenitura. Então, imagina aquele drama, né? Passaram a perna nele, o cara estava no fundo do poço, conseguiu se reerguer e virou um reino conhecido lá no Oriente Médio. Que homem de sucesso, que homem exemplar, né? E foi esse valor que ele passou para os filhos. Esse valor que ele tinha para passar. Filhos, vocês podem faltar tudo na sua vida, mas vocês vão ser homens de sucesso. Vocês têm que ter conquista, vocês têm que ser caçador, vocês têm que ser tudo aquilo. Imagina. E quantos pais hoje em dia não fazem isso com os filhos também? Filho, você pode ser... e construiu tudo isso sem herança, né? Não foi igual a Betina, que fez 1 milhão, mas com dinheiro do pai, né? Que ajudou ela. Então, imagina os pais de hoje, que chegam para os filhos, na sua educação, e diz: filho, você pode escolher qualquer caminho na sua vida, mas seja alguém com graduação, seja alguém com um PhD, seja alguém que conquista sucesso na vida. Sabe? Os pais têm injetado esses valores nos filhos e fazendo eles enxergarem esse sucesso na carreira como a coisa mais importante da vida. E assim, de um certo lado é compreensível, especialmente para homens que têm a responsabilidade de sustentar o seu lar. Então, realmente, se um cara, por exemplo, se chega aí, quem é novinho aqui entre a gente, um homem, vou usar o Samuel de exemplo. Vamos supor que o Samuel chega para mim, para o Ricardo, para o Bruno, para os mais velhos e fala: não quero fazer faculdade, não. A primeira coisa que eu falaria, se já não falei, eu até esqueci agora, Samuel, mas o que eu diria para você é o seguinte: Samuel, enquanto você não tiver outra opção mais segura e mais rentável de ter a sua carreira, você vai fazer uma faculdade porque você depende disso para ter um lar bem estruturado, para poder sustentar o seu lar. Então, negativo, o seu primeiro plano é a faculdade. Aí você vai pensar em outras coisas. A faculdade, ela justifica até algumas privações da nossa vida. Infelizmente, né? Por exemplo, eu passei aí esses 5 anos de faculdade, quantas reuniões de oração eu não perdi? De novo? Todas. Perdi todas as reuniões de oração. E assim, é algo que me trouxe um certo prejuízo? Foi, mas foi um mal necessário. Mas, por outro lado, eu, em todas as minhas limitações e falhas que eu tenho, não usei isso como desculpa para me desapegar de Deus. Nas reuniões que eu podia estar, no meu compromisso dentro de casa, lendo a Bíblia, nos estudos que eu dava. Então, assim, esse período de preparação profissional, carreira, é compreensível que a gente deixe alguns compromissos por causa disso, de tão importante que é para um homem se preparar para a carreira, certo? Não que isso justifique ele se distanciar do Senhor. Mas... aí que eu entrei agora, deu errado, eu perdi o que você falou. Não, tranquilo. Eu falei que eu perdi todas as reuniões de oração. Mas eu estava dizendo que, mesmo perdendo reuniões, isso não foi desculpa para eu abandonar o Senhor durante esses 5 anos de faculdade. Então, se eu não podia estar presente nas reuniões, eu podia estudar a Bíblia em casa, eu podia estar nas reuniões de sábado, domingo, reuniões especiais em feriado, acampamentos. Eu continuei tendo a minha vida normal, tendo que me privar de uma reunião. Isso não foi motivo para me desapegar de outras coisas. Mas por que eu digo isso? Porque a formação profissional, esse investimento na carreira é tão importante para o homem que até justifica ele ter essa privação durante um tempo. E para a mulher também. Mas eu falo isso para o homem como um agravante, porque o homem não vai cobrar da mulher, aliás, Deus não vai cobrar da mulher se disser: você não se preparou profissionalmente para sustentar a sua família. E hoje o seu salário não dá para sustentar
os seus 2, 3 filhos porque você não se preparou. E Deus não vai cobrar isso da mulher, mas vai cobrar do homem. Mas a mulher... Oi? Ô, Erison, só para... Acho que você vai continuar a progressão do raciocínio. Eu só queria voltar numa palavra que você usou. Neste mal necessário, provisório, temporário, como você falou. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque você sabia que era provisório, os seus 5 anos de faculdade, para depois você agora você está 100% de frequência. Agora você consegue participar de tudo e ter a vida em igreja, vida eclesiástica completa, né? E eu penso muito nisso porque tinham carreiras, eu lembro que minha mãe falava, tinham carreiras que eu queria escolher às vezes e minha mãe falava, mas como que você vai fazer para ir nas reuniões? Por exemplo, todo menino fala de ser jogador de futebol. Eu ainda era ruim. Só que todo menino falava. Eu falava, mãe, por que eu não posso ser jogador de futebol? Minha mãe, não, porque você vai perder reunião. Assim, é simples, ponto. Não era porque eu sou ruim. Mesmo se fosse bom. Mesmo se eu fosse bom. Eu acho que ela falava também porque eu era ruim. Então, tipo, ela para cuidar um pouco do meu orgulho, né? Mas era a primeira frase. Não, porque você vai perder a reunião. Tipo, porque há prioridades a serem consideradas. Então, como você falou, o caráter temporário é muito válido porque a prioridade é ter essa vida eclesiástica além do sustento da sua família, né? E assim, eu toquei nesse assunto de perder reuniões porque eu já vi jovens que justificam o não investimento profissional na carreira acadêmica e tudo, usando as coisas de Deus. Não, mas eu vou me dedicar para o serviço na igreja, por isso que eu não posso fazer faculdade. Meu filho, se essa pessoa não vai fazer faculdade porque quer fazer as coisas da igreja, ela está sendo um carpe diem gospel. Ela está vivendo um momento sem pensar no futuro, sem planejar o futuro dela. Então, entendem como é essa vida? Oi? Fala. E eu te pergunto, é a igreja que vai sustentar a família dela? E aí? E aí vai chegar os filhos nascendo, precisando de leite, de fralda, de tudo que é caro. Aí chega para o presbítero da igreja e fala, mas eu servi a igreja quando eu tinha 17, 18 anos. E daí? Todo mundo tem que servir. Então, é importante pensar no nosso futuro. Então, o nosso legado, ele não começa só lá na frente, quando a gente tiver 40, 50 anos, e sentar para os filhos e falar assim, senta aí, agora eu vou passar para vocês o meu legado de vida. Não, o legado ele começa a ser construído desde agora. Por isso que esse assunto é pertinente para a gente aqui na classe. Porque é agora que vocês vão começar a traçar a vida de vocês. Então, Esaú passou isso para o filho dele, né? E eu ia falar sobre as mulheres, para encerrar esse raciocínio. Mulheres, façam faculdade também, tá? Mas, se for necessário guardar o seu diploma na gaveta para ser uma dona de casa em tempo integral, uma mulher que serve o lar em período integral, você sentiu que Deus está te chamando para isso? Faça. Faça mesmo, sabe? Não é vergonha nenhuma deixar um diploma guardado na gaveta. Se eu tiver que pegar meu diploma de engenharia, mesmo antes de começar a trabalhar na área e guardar na gaveta para servir o Senhor em tempo integral, eu faço isso. E qualquer outro irmão que tem bom senso, que tem temor a Deus, vai fazer também. Mas para as mulheres, eu digo isso com mais sensibilidade, assim, com mais ênfase, porque é uma realidade mais possível ainda que Deus te chame para ser uma dona de casa em tempo integral. Principalmente quando os filhos forem pequenos. Quando tiver os filhos pequenos, vai ser difícil o marido e a esposa trabalharem. Então, naturalmente, pelo menos por um tempo, é bom que a mãe possa cuidar dos filhos em tempo integral, ensinar a Bíblia para eles, né, ter esse tempo com os filhos. E quem sabe, quando eles forem maiorzinhos, ela ainda continue assim, né? Então, a vida profissional ela não é tudo. E muitos pais, né, movidos por essa mentalidade capitalista, têm falado, né, para os filhos e para as filhas, não, você pode ser qualquer coisa, mas seja alguém com graduação. Você vai ser
um Zé Mané, mas vai ser um Zé Mané com diploma. Não, não é, isso não é o mais importante. Mas Esaú passou isso para os filhos dele, provavelmente. E aí... Oi? Só essa questão das mulheres ter graduação e não ter graduação. A Mari me contou um dia que tinha uma irmã, chegou nela, falou assim, a Mayra com seus 17, 16 anos, perguntou para a irmã, que faculdade você quer fazer, né? Aí a Mayra ama muito exatas, né? Falou assim, ó, eu acredito que vou fazer ou contábil ou matemática, né? Aí ela, não, então, eu vou ser dona do lar, eu não preciso fazer isso, porque eu não fui ensinada a isso, mulher foi feita para ficar em casa e eu não vejo necessidade em si de ter uma graduação, porque eu vou ficar em casa mesmo. Bom, aí a Mayra falou assim, eu entendo, mas o meu pai também, desde quando eu era pequena, eu já ia na igreja, e meu pai sempre me instruiu, assim, lógico, a responsabilidade é do homem ser o provedor do lar, só que numa real necessidade, um exemplo, começo de casamento, exemplo, o marido está desempregado, às vezes a mulher tem um emprego, pode dar um subsídio temporário, não permanente, porque tem homem que quer se acomodar na mulher, né? Mas trazendo para aquilo que você tem ensinado, é muito isso, é numa real necessidade, a mulher pode tirar o diploma da gaveta, igual você disse, e ajudar o homem, e ser uma auxiliadora, não com o papel principal, mas sim no momento transitório, sim, num momento de necessidade, a mulher está apta para auxiliar o marido. Então, assim, não, mulher foi feita para ficar em casa. Sim, isso é o plano de Deus, ideal. Mas para a sociedade que a gente vive hoje, capitalista, é muito complicada essa situação. Porque um homem em si hoje, para sustentar um lar, eu estou falando só casado, sem filho, já é difícil. Imagine com filhos. Então, assim, é algo assim, pensar e é algo para ter o equilíbrio nas coisas. Você pode ter graduação, mas é igual você falou, você deu testemunho de si próprio. Tem como fazer as duas coisas dar certo. Muleta você pode até utilizar, mas tem como dar tudo certo. Você equilibrar a vida espiritual com a vida profissional e vida acadêmica. Dá certo. A gente tem visto o relato. Essa é a palavra-chave de quem quer deixar um legado para o futuro. Equilíbrio. Sim. Quem vive o Carpe Diem não vive em equilíbrio. Vive uma vida extremista. Não, eu quero o agora, o já, e desse jeito. Então, ou eu vou ser o Bill Gates, ou eu vou ser o carinha que não faz nada da vida. Ou eu vou ser, uma mulher bem rica e bem sucedida. Ou eu vou ser a Betina, ou eu vou ser a gata borralheira que fica dentro de casa e foi feita para ficar em casa. Não! É uma vida equilibrada. Sim. Então, sabe, essa irmã, não sei quem é, e não estou nem falando direcionado para ela, mas para esse discurso que ela disse aí, é tão esquisito a fala dela, quando chegar um irmãozinho, chegar e dizer o seguinte, eu não vou fazer faculdade não, porque eu vou virar missionário. Então, eu não vou precisar de faculdade, a igreja vai me sustentar. Sim. Ah, é? Então... Faz sentido esse discurso? Não. E da dona do lar também não. Paulo fez faculdade de fabricação de tenda. Então? Exatamente. Se tinha alguém que poderia encostar e não encostou quando teve a oportunidade, foi Paulo. Pelo contrário, trabalhou de fazer tenda para ajudar os irmãos. Para se sustentar e para ajudar no sustento dos irmãos que estavam passando ali por um aperto. Então, eu tô... Oi, fala aí. Só completar aqui, é porque assim, a expressão que o Rudy usou, ela não está errada, tá? Mas é que ela é tão pejorativa nos dias de hoje, tipo assim, é só ficar em casa, né? Hoje em dia, parece que isso é desmerecido. O que você faz? Eu sou dona do lar. O que é isso? Um absurdo, não sei o que e tudo mais, né? Eu estou falando que o Rudy falou nesse tom. Mas, sim, isso é o que coloca na cabeça as gerações, desde a minha já de estudante,
era que isso era muito ruim. Isso quem ficava era só pessoas que não tinham capacidade de fazer nada e coisa parecida. Só que nós não sei, vocês todos sabem, mas a maioria, igual o Ricardo já morou sozinho, né? Eu morei sozinho, o Rui morou sozinho. Meu amigo, você agora tem seu quarto aí, separadinho e tudo mais aí. Eu não sei como é que funciona a organização e a limpeza, mas é extremamente complicado cuidar de uma casa. Não é tão simples, existe uma logística, né, Jéssica? Existe uma logística, existe um tempo, um comprometimento. Você não pode acordar todo dia 10 horas, você não pode dormir qualquer hora, você tem que ter processos. Não é simplesmente chegar e falar, hoje eu faço, amanhã eu faço, não, amanhã eu faço. Quando você não dá conta mais. Né? Então, assim, é um trabalho cotidiano e, às vezes, muito mais pesado que nosso. Pesado, expressão, pesado que nosso, que trabalha sentar no escritório. Né? É muito mais pesado. Porque, às vezes, eu posso deixar um relatório para mais tarde, eu fico mais meia horinha, eu resolvo o relatório. Mas só que tem coisa... vamos imaginar. Não, vou cozinhar o feijão às 11 horas da noite. Ué, mas você janta às 8? Como é que você vai cozinhar às 9? Às 11. Então, assim, são processos. Então, umas coisas que a gente tem que, talvez, colocar na cabeça dos nossos filhos, os nossos parentes mais próximos, que isso não é ruim. Isso é um privilégio que Deus deu para a mulher. Isso é um privilégio dela cuidar. Ela tem o dom de cuidar. Nós, homens, podemos cuidar, nós não podemos fazer várias coisas. Só que a frente disso é dela. A nossa frente é outra. A nossa frente é de trazer sustento, trazer proteção, trazer estabilidade emocional, financeira, né? Isso não significa que você tem que ganhar rios de dinheiro, mas sim você seja, pelo menos, administrador da sua renda. Que você seja uma pessoa que saiba administrar. E junto com a auxiliadora, ela vai falar assim, por exemplo... Poxa, nós estamos pagando, sei lá, R$200 de internet. Para que isso? Vamos diminuir, vamos economizar, porque essa economia vai dar tantos reais no final do mês e não podemos fazer isso. Isso entendeu? Então, o ato de ficar em casa, nós temos que colocar muito, muito, muito na cabeça das pessoas que estão perto de nós e como até as irmãs falarem, que isso não é algo que seja humilhante, né? Humilhante, a palavra é essa. Humilhante. Pelo contrário, é um privilégio que Deus te deu. Né? E quem escutou uma vez, o Poganski deu um relatório, testemunho dele e da esposa dele, lá na Romeu, numa das escolas bíblicas que a gente teve, Koinonia. Não sei se vocês lembram, a esposa dele saiu, né, de uma escola de música e foi cuidar dos filhos. Quando os filhos estavam mais de 12, 13 anos, ela voltou. E ela voltou, pela graça de Deus, no mesmo cargo que ela deixou. Entendeu? Deus deu esse privilégio a ela de ser uma profissional, cuidar dos seus filhos e ainda Deus deu o privilégio de voltar no mesmo lugar, na mesma função. Não estou falando que isso é promessa, tá? Mas pode ser uma realidade. Deus pode dar esse privilégio ainda. Então, faça com nós homens, já foi instruído, mulheres, faça com exímio, faça com carinho, faça com dedicação mesmo, porque o Senhor também pode te honrar ainda mais em outra função profissional que você escolheu. Muito bem colocado, Bruno. Acho que essa é uma visão que a gente deve ter e que ninguém está dizendo que a mulher se tornar dona de casa em tempo integral vai magicamente assim vai manter o mesmo padrão de vida. Não, envolve redução de um padrão de vida. Então, você pagava a internet de R$200, talvez tenha que pagar uma de 70, de 80. Você tinha o canal a cabo com HBO, com Brasileirão, lá tudo instalado, tem que tirar o negócio, tem que reduzir o padrão de vida. E é o natural. Mas os benefícios que vêm por trás disso são muito maiores, gente. São muito maiores. E eu digo isso, mas o Edson não sabe o que ele está falando. Não, eu convivo com famílias que estão sentindo o resultado disso. Eu convivo com famílias que já tiveram os resultados, aqueles que estão tendo e aqueles que pretendem ter. Então, são todos os pontos de vista possíveis de como é bom atender esse chamado de Deus da mulher trabalhar dentro de casa. Inclusive, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Parece coisa de velho ranzinza, né? De ficar corrigindo palavras que as pessoas normalmente falam. Mas, gente, não digam que uma mulher
que serve o lar em tempo integral não trabalha. Ela não trabalha fora, mas ela trabalha dentro. Então, não é não trabalhar, é trabalhar só dentro de casa. Porque a mulher que trabalha fora, pelo menos se ela for uma mulher decente, né, e que tem noção, ela vai se desdobrar em trabalhar tanto fora quanto dentro. E, nossa, se a mulher consegue fazer isso, parabéns para ela. Sim, né, merece os nossos parabéns, porque não é fácil. E eu imagino que as esposas aqui representadas ou viveram ou vivem essa realidade de trabalhar tanto fora quanto dentro. Então, não é desmerecendo quem faz isso, pelo contrário, é dizendo que Deus te dê energia, vigor, força, paciência para continuar assim até quando vocês sentirem que é o momento, né? Mas enquanto não dá, que seja essa a realidade mesmo, amém por isso. Mas quando for o momento, se vocês decidirem por isso, vocês vão ver como isso é bom, né? O Edson, Oi? eu acho muito válido que a gente está falando sobre equilíbrio, a gente está falando sobre necessidade da mulher trabalhar fora. Não, não é necessidade, não é obrigação. Uhum. A gente está falando sobre equilíbrio, a gente está falando sobre analisar a situação. E da mesma forma que a gente está falando isso para a mulher, por que a gente não fala para o homem também? Se a mulher está trabalhando fora, não está danificando a vida familiar, não está prejudicando a vida familiar que deve ser prioridade. Por que raios esse homem não vai olhar da mesma forma? Eu trabalho fora também. Por que você não vai pegar o raio do seu prato da mesa e levar na pia e lavar a louça? Pegar um paninho como todo e limpar. Por que ela vai pedir para você lavar o banheiro e você vai falar... Tipo Muttley, né? Não, Vi, faz. Ela tá te ajudando na sua função, então ajude ela, né? Ajuda ela também. Deixa menos pesado para ela também. Se a gente tá falando sobre equilíbrio, sobre a vida comum no lar, se a gente tá falando sobre juntos construírem o lar melhor, seja financeiramente, seja na limpeza, na organização do lar, se tudo tá junto, filho, ok, tem obrigações e responsabilidades, a gente falou sobre isso. Você deixou muito claro isso e concordamos biblicamente. Só que se a gente tá junto, faz junto. Uhum. Vai junto. Então, homem dentro de casa, você não trabalha também. Trabalha também. O equilíbrio, ele traz a ideia de uma balança, né? Como você gesticulou agora há pouco, é uma balança. E se a mulher faz jornada dupla, por que o homem não? Só que é uma jornada dupla com uma ênfase e uma especialidade. A mulher tem a especialidade dela no lar, né? A responsabilidade, né? Vamos trocar a palavra. E o homem tem a responsabilidade fora. O homem não é cobrado se não trabalhar dentro. A mulher não é cobrada se não trabalhar fora. Mas os dois, sempre que possível e que necessário, devem tomar as frentes ali para apoiar, né? Então não tem mal nenhum. O homem não precisa se envergonhar de fazer isso. Posso falar? O que acontece muitas vezes é que existem lares em que o salário do homem não desmerecendo o homem, mas ainda não é um salário suficiente, principalmente no começo da vida, para sustentar a casa já de cara. Então a mulher precisa continuar trabalhando para começar, né? Um degrau de cada vez e tudo mais. Só que muitas vezes esse mesmo homem que recebe a ajuda da esposa, ele não quer ajudar, porque ele encara que o serviço doméstico é da mulher. Só que ela tá ajudando ele. E eu não tô falando de às vezes, coisa muito distante, não. Dentro da igreja, às vezes, a gente vê isso. Então, realmente é importante tocar nesse assunto, porque para a mulher parar de trabalhar e realmente baixar o padrão, porque o lar é prioridade, o homem também precisa segurar as pontas. Se ele ainda não consegue fazer isso, dá uma força para a mulher lá. Não, e pensando até na questão do amor, vamos pensar em outro tipo de serviço como exemplo. Na praça de alimentação do shopping. Tem as moças que tiram as bandejas. Tem as moças que limpam o chão no shopping. Não é por causa disso que você vai jogar o seu refrigerante que sobrou no chão. Você vai pegar a sua bandeja. Não é por causa disso que você vai deixar a sua bandeja, a sua mesa, tudo de ketchup e
tudo de lanche, alface do teu lanche no canto da mesa, a sua cadeira suja de sorvete. Você não vai fazer isso de propósito. Porque, tem mulher que limpa. Ninguém morre Isso para não dar vai fazer. emprego para o coveiro, né? Oi? Ninguém morre para dar emprego para o coveiro. Exato, ninguém morre para dar emprego pro coveiro. Exatamente. Ninguém joga lixo na rua para dar serviço pro gari. Você joga porque você é sem educação. Exato. E aí, por que dentro de casa, com a mulher que você ama, você vai sujar o prato e não vai limpar? Você vai deixar o negócio sujo porque ela limpa mesmo. Claro que a gente está falando de um auxílio. A mulher sabe, se não sabe, deveria. Exato. De que essa é a responsabilidade dela. Exato. Eu vou cobrar de você eu chegar em casa e a casa tá limpa. Não é esse o seu papel. Exato. Então, se com alguém que você não ama, você não tem essa atitude, por que com a esposa, mulher da tua vida, você tem que amar como Cristo amou a igreja, você vai ser assim? Por quê? Parece que depois do casamento, os maridos costumam ter um rigor muito maior com a pessoa que deveria ser a mais compreendida, né, que é a esposa. Então, você tolera erro de todo mundo, menos da esposa. Né? Você passa a mão na cabeça dos outros, mas na esposa é cruel. Né? O erro é inconcebível. Mas isso é um assunto interessante. Eu estava pensando de como, assim, é natural, e assim, praticamente todos os casais que eu vejo casando precisam casar até para pagar as contas do casamento com os dois trabalhando. É necessário para estabelecer um lar, a não ser que você, sim, não vou dizer que é rico, que é ajudado por pais, nem nada. Às vezes o irmão ele conseguiu ali um emprego consolidado, ele dá conta, ok, mas, sim, raramente é essa a realidade. Às vezes os dois precisam trabalhar. Mas o que acontece é que o marido, que, como a Gé falou, muitas vezes não ganha o suficiente para o lar, ele encosta, sabendo que tem uma mulher que vai garantir a outra metade da renda da casa. Ele faz o quê? Não busca melhorar. Tá dando certo? Não está dando certo, é provisório. É provisório. Né? Deveria ser provisório. O marido deveria pensar assim, não, eu ganho 2.000, minha esposa ganha 1.500 aí, mas eu não vou pôr esses 1.500 nos planos para o futuro. Não, os planos são os 2.000. Se eu melhorar, se eu ganhar 3.500, aí eu ponho 3.500 no orçamento do ano que vem, por exemplo, sabe? É mais ou menos assim que deveria ser. E um último pensamento aí que eu queria contribuir com vocês nesse sentido é que é outro benefício da mulher decidir servir o lar em tempo integral. Qual é esse benefício? Ela pode desafogar um pouco a ajuda que o marido precisaria dar para ela com mais intensidade. Então, ela meio que libera o marido dessa jornada dupla. Quando ela foca numa jornada simples, o marido também pode focar na jornada simples dele. Né? Não que ele não precise mais ajudar, porque agora minha esposa é dona de casa em tempo integral. Ele ainda precisa ajudar, mas desafoga um pouco o quanto ele precisaria se sobrecarregar porque a esposa dele faz uma jornada dupla. E aí ele pode priorizar tanto o seu emprego, sua profissão, conseguir um salário melhor, se dedicar para as coisas do Senhor, nos ministérios que um homem costuma ter mais responsabilidade. Então, o ministério no lar, em tempo integral, ele tem vantagens para a esposa, para os filhos e para o marido. Que bacana ver isso, né? Eu não sei se mais alguém tem um comentário sobre esse assunto. Eu acho muito top. Eu ficaria a tarde inteira falando com vocês sobre isso. Mas eu não ligo da gente ter gastado o nosso tempo de aula discutindo isso, tá? Não sei se alguém pode ter pensado isso, mas eu não ligo mesmo, de verdade. Eu gosto muito desse tipo de assunto. Mesmo não sendo casado ainda, daqueles que pregam que não vive, né? Solteiro falando de casamento. Mas eu acho muito importante para a gente poder se preparar e chegar lá, onde alguns já estão aqui, mas chegar lá bem preparado. Talvez com mais preparo do que eles têm hoje, porque eles estão passando para a gente, né, todas essas experiências. Então, que a gente possa sugar mesmo, aproveitar isso de verdade. E aí, semana que vem,
a gente termina esse capítulo 36. Porque tem mais coisas ainda interessantes para a gente pensar aqui, e a gente parou na metade do capítulo. Inclusive, eu vou fazer só uma leitura, finalizando o nosso tempo aqui, para mostrar como que Moisés parece estar dizendo a mesma coisa que a gente, né? Verso 15. Lembra que Moisés já tinha apresentado os filhos e os netos de Esaú. Agora no verso 15. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Adã. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procedem de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses os seus príncipes. Ele é Edom. Por que eu quis fazer essa leitura com vocês? Porque Moisés repete exatamente os mesmos nomes dos netos, mas adicionando um título antes do nome, o príncipe, ou na NVI, o chefe, né, de cada família, de cada clã, ou de cada terra que eles habitavam. Parece que Moisés está sendo até sarcástico em mostrar que, aí, ó, olha o que Esaú construiu. Ele construiu um reino, e cada um, sem exceção, é um príncipe. Não teve nenhuma ovelha negra na família. Todos foram homens de sucesso. Esaú conseguiu montar ali o império, né, como a gente diria hoje em dia, uma família magnata, ricaça, de poder. Não teve nenhum filho que desandou e virou um homem humilde, simples. Ou, como a gente diria hoje em dia, não teve nenhuma mulher que ficou trabalhando dentro de casa, né, na família. Não sei se vocês já viram aquelas famílias de como é que chama? Socialite lá, as famílias das Kardashians, que tem até reality show na TV, né? É tudo rica, você não vê nenhuma delas, né, sendo dona de casa. Nenhuma delas é mulher do lar. Tudo, cada uma tem uma empresa, cada uma é esposa de um cantor famoso, de um cara famoso. Aquilo é sucesso. Aquilo é sucesso para o mundo. E talvez Moisés fala até de forma sarcástica, dizendo, ó, os caras de Edom são isso aí. Todo mundo é um príncipe. Vale a pena? Mas eles fizeram isso às custas do abandono da aliança de Deus. Eles abandonaram a aliança e são um povo de sucesso. Vale a pena? Aí cada um que tome a sua conclusão, né? Esaú preferiu viver o carpe diem e construiu o império dele. E o povo de Jacó? Eu ia enfatizar isso na semana que vem, mas só para dar um gostinho para vocês. Enquanto isso, o povo de Jacó estava no Egito, servindo o faraó. E aí? Alguém poderia dizer, vale a pena ser crente? O povo de Esaú estava lá, cada um do seu reino, e Jacó estava lá, amargando, a linhagem de Jacó estava amargando uma escravidão no Egito. E aí? Mas isso fica para o próximo episódio aí, semana que vem, tá bom? Então é isso, pessoal.